Agora, como mulher lésbica aos 17 anos, meu pai colocou uma pessoa atrás de mim para descobrir o que eu fazia, com quem eu fazia. Tipo um detetive mesmo. Fui forçada a me assumir, mesmo sabendo do terreno instável. Meu pai foi na casa de uma amiga perguntar a respeito da minha sexualidade. Depois de alguns meses, ele veio conversar comigo. Ele só não veio antes porque disse que não sabia o que ia fazer se me visse antes. Pessoalmente, quando conversamos, ele disse que só não me batia porque sabia que eu ia denunciar ele. Com os meus avós paternos e com a minha irmã do meu pai, a conversa já foi para um lado mais religioso, onde iria para o inferno, que eu não poderia me prostituir, que iríamos rezar, que eles iriam rezar para que eu encontrasse um homem de verdade, que Deus nunca me aceitaria. Hoje, depois de 2 anos, ninguém toca no assunto. Finge que essa conversa nunca existiu, que sou hétero. Mas tive muita sorte de não sofrer nenhuma violência física. Porém, a violência psicológica ainda é violência. Só quero poder viver minha vida, amar quem eu quiser e quem bem entender. Quero aquela liberdade de poder me vestir, andar na rua sem medo. Quero poder ir na rua sem ter medo de ninguém me bater. Ainda há muita luta, sempre serei resistência. É muito complicado a gente falar a respeito de violência contra LGBT, porque ainda acontece muita. E sim, houve sempre uma melhora, sempre acontece. Mas principalmente no ambiente familiar, a violência psicológica ainda é um assunto que não é tratado com tanta seriedade. Eu sinto esse medo dessa agressão psicológica. Ainda assim, é uma violência e é um medo que a gente vive todo dia. De estar andando na rua com alguém, às vezes do mesmo gênero, e alguém simplesmente fala assim, eu não gosto disso, eu vou bater em você, ou vou xingar você. É um medo constante, não tem exatamente o que você possa fazer atualmente, a não ser se proteger, estar com outras pessoas, colocar isso em pauta, discutir a respeito. E é isso. A primeira vez que eu fiquei com a minha ex, eu lembro que o menino chegou nela perguntando se ela já tinha ficado com alguém aquele dia. Aí ela apontou pra mim e falou, só com ela. Aí nisso ele começou a fazer uns comentários tipo, ah não, mina não, você tem que ficar com um homem, e etc. E foi muito ruim porque eu me senti inferior a ele e desrespeitada, porque ele tava fazendo esses comentários como se eu não tivesse literalmente do lado ouvindo, sendo que eu tava de mão dada com ela ainda. Esse tipo de coisa, essa situação, acontece muito entre casais lésbicos, né, aqui no Brasil, porque assim, como o homem não vê um outro homem na relação, ele assume então que tá aberto, tá tudo bem ele chegar lá, ele invadir esse espaço delas e tentar questionar essa relação ou invalidar isso. E infelizmente é muito triste, né, que elas tenham que passar por isso. E isso é mais comum do que parece, infelizmente. A história que vou contar a vocês é sobre como me assumi gay para meus pais, que escrevi em 2017. Domingo, 4 de setembro de 2016. Estávamos sentados na sala de estar, assistindo uma reportagem que discutia a relação entre mãe e filho. Um dos temas debatidos foi o primeiro beijo. Sem rodeios, meus pais me perguntaram se já tinha beijado, e sem pensar muito, respondi que sim. E bombardeios de perguntas caíram pra cima de mim. Quem você beijou? Nós a conhecemos? Qual o nome dela? E claro que numa sociedade heteronormativa as pessoas sempre assumem que o primeiro beijo foi uma situação hétero. Decidi que minha resposta seria o silêncio. Tinha medo de sair do armário naquela ocasião. Não estava preparado psicologicamente para tudo que iria enfrentar. Estava muito aflito. Eles sabiam que seu filho já tinha perdido o famoso BVL, mas não sabiam quando e nem com quem tinha dado o primeiro beijo. Aquilo não estava certo. Algo me dizia que filhos heterossexuais geralmente não escondem e nem precisam esconder suas paixões e amores, seus pais. Por que então eu deveria esconder a minha vida amorosa deles? Eu estava decidido. Iria me assumir para meus pais. Um dia decidi assistir um filme junto com meus pais. Juno. Filme que retrata a vida de uma adolescente que descobre que está grávida. Essa personagem ganha vida quando interpretada pela atriz Ellen Page. Em uma das cenas acontece o temido momento de dizer aos pais que passava com ela. E a forma como Juno contou que estava grávida foi algo bem inspirador. Eu acho que é até um pouco complicado a gente estar equiparando uma gravidez na adolescência com assumir para os pais que você não segue padrões heteronormativos. A adolescente estava morta de medo, mas esse sentimento não impediu de dizer o que estava acontecendo em sua vida. Após algumas pesquisas sobre o filme Juno, descobri que em 2014 a atriz Ellen Page tinha se assumido lésbica em uma conferência que apoiava a comunidade LGBT. Assistindo o discurso dela, fiquei mais inspirado para a decisão que estava prestes a tomar. No calor do momento, arrumei minhas roupas e guardei o dinheiro que tinha juntado naquele ano. Se eu fosse expulso de casa pelos meus pais, pelo menos teria como me sustentar sozinho por alguns dias. E é muito triste que
crianças ou adolescentes tenham que ter esse tipo de maturidade. Eu acho que para pessoas LGBTs o desenvolvimento e a maturidade tem que vir muito antes. E infelizmente são pautadas no medo e em todas as preocupações de aceitação, tanto própria quanto dos pais. Então, com toda a coragem reunida, disse que tinha algo a contar. Sou gay. Não, meus pais não me expulsaram de casa. Eles disseram que nunca tinham suspeitado e que não me amariam menos por isso. É muito bom ler uma coisa dessa. Raramente isso acontece e infelizmente eu fui um desses casos de que meus pais me aceitaram, enfim. E é muito, muito lindo ler isso. Lágrimas rolaram e me senti mais amado que nunca pelos meus pais. Naquela mesma noite, até mostrei foto dos meus paqueras para eles. Infelizmente, sei que minha história é exceção da exceção. Mesmo o ano sendo 2017, pais de todo o Brasil continuam a expulsar não heterossexuais de casa, além do fato de que um LGBT é assassinado a cada 25 horas no nosso país. Sair do armário para os pais é algo complicado e muitas vezes doloroso. Minha jornada antes e depois do acontecimento não foi e nem está sendo fácil, mas vou seguindo a vida, sabendo que terei apoio de milhares de pessoas como eu. Pessoas escrevendo livros, dirigindo filmes, séries, criando conteúdos em canais de internet, lutando nas ruas e também nas redes sociais. E eu acho que é muito importante consumir esse tipo de conteúdo para saber que você não está sozinho e que o que você seja qual sua sexualidade, gênero, identidade, enfim, que é algo 100% normal e que você vai encontrar mais pessoas por aí e justamente para também trocar. Eu acho que a troca nesse caso é muito importante para a gente entender exatamente como que esse padrão heteronormativo, na verdade, é muito mais restritivo do que a gente imagina. E que apesar da comunidade LGBT ser uma minoria social, na verdade é muita gente que se encaixa nisso. Podem dizer o que for de nós, mas uma coisa é certa, não estamos sós nessa luta. Muito obrigado, Juno. LGBTQ+, sempre estiveram em um distanciamento e isolamento da sociedade. Para evitar situações de preconceito, sempre buscamos espaços seguros onde possamos amar sem corrermos risco. Namoro há mais de 2 anos e até hoje evito segurar a mão da minha namorada em público, pois temos receio de como pode ser a reação das pessoas e do que podemos sofrer em decorrência disso. É difícil também lidar com situações em que parentes e amigos não tão próximos ignoram minha sexualidade e não convidam minha companheira para comemorações, como casamentos e aniversários. Por outro lado, meu cunhado, namorado da minha irmã, é convidado para tudo, desde o comecinho do namoro deles. Eu acredito que os familiares tendem a aceitar muito mais, né, um casal, uma relação amorosa, quando são heterossexuais, né, os envolvidos. Eu acho que quando passa a ser uma relação homoafetiva, eles entram naquela situação de que é o estranho, de que é o desconhecido, e aí os familiares acabam tendo um baque, né? Então eu acho que além do degrau de se assumir, tem o degrau de quando você começa a ter relações amorosas. Bom, eu sempre fui uma criança mais extrovertida que não tinha problema em brincar com nada. Só que meus pais me induziam sempre a procurar uma brincadeira que não comprometesse a minha sexualidade. Acho que por isso que demorei pra me aceitar e fui me aceitar só após um término de namoro. Ainda não sou assumida por minha família inteira, pelo fato de eles já terem demonstrado várias vezes atitudes homofóbicas, como uma vez em que estava conversando o assunto com a minha mãe, e ela me falou que se eu virasse gay eu merecia tomar uma surra pra parar de sem vergonhice. E sem falar nas diversas brincadeiras dentro do ambiente familiar. Eu não tenho segurança pra agir da forma que eu quero, sempre tenho que me conter por medo de ser excluído da minha própria família. Bom, é uma história que eu me identifiquei muito. Eu sou bissexual e eu sou assumida pra todo mundo menos a minha família. Eles são extremamente preconceituosos. Eu já entrei em diversas discussões com a minha mãe, porque ela acha, inclusive, ela falava que coisas horríveis sobre bissexualidade. Então não sei se um dia eu vou ter coragem pra contar pra eles. Eu acho que uma hora vai ser inevitável, mas mesmo defendendo, mesmo, sendo de boas, eu ainda demorei muito pra me assumir pra mim mesma. Eu demorei muito porque eu ficava, velho, não dá, não posso ser isso, porque senão vai ser o fim da minha relação familiar. Só que eu percebi que se a minha família é uma família que não me aceita por ser quem eu sou, então ela não valem a pena do meu tempo, sabe? E isso é realmente muito pesado, mas é uma realidade que a gente enfrenta. Se eu pudesse mudar alguma coisa
na realidade das pessoas da comunidade que eu conheço, que eu amo. E da minha seria isso, seria tipo a questão da aceitação dentro de casa, porque são as pessoas que te criaram, que deveriam te amar por tudo, e por algum motivo tem esse impedimento que não faz nem sentido se você olhar de longe. Eu nunca sofri um episódio de homofobia de forma escancarada e violenta. O que eu sofri foi bastante brincadeiras e, enfim, aquelas famosas estereotipizações que as pessoas fazem quando você é homossexual, que te colocam numa caixinha. Nunca foi algo que alguém me bateu, mas acho que às vezes a violência psicológica e simbólica é tão prejudicial quanto. Quando eu contei para os meus pais, foi uma das piores semanas da minha vida, porque simplesmente eu estava passando por um momento muito difícil em casa. Meu pai foi demitido de um emprego que ele estava há 20 anos e abalou muito a minha vida. Nesse momento, a gente se deu muito apoio. Quando a gente estava nessa situação muito frágil, eu contei para eles. Em um primeiro momento, eles foram super ok com o que eu falei. Meu pai, eu senti que ele já sabia, mas minha mãe ficou muito em choque. Depois que eu contei, acabou ficando uma situação meio tabu. Ninguém falava muito sobre, mas prosseguimos a vida. Aí o que aconteceu? Eu contei pra eles numa terça-feira e no domingo dessa semana foi o aniversário da minha avó. A gente foi pra casa dela e eu tava no celular conversando com um menino. E minha mãe percebeu que tava bastante no celular, entretido. Nessa hora, estavam tirando fotos do parabéns, cortando o bolo. E aí minha mãe pediu meu celular pra tirar as fotos. E depois dela insistir um pouco, acabei cedendo e dei meu celular. Nisso ela viu a conversa. 2 dias depois, ela sentou pra conversar comigo. Ela falou que eu não era normal e que ela ainda estava processando a situação. Mas falou que, de verdade, era que eu não era uma pessoa normal e que ela tinha que ir num psiquiatra para saber lidar com essa situação, porque nenhuma mãe sabe lidar direito com um filho assim. Ela perguntou se eu tinha contado isso para alguém, porque, de acordo com ela, um homem respeitável não conta isso para ninguém. Depois ela começou a ir para uma vibe transfóbica e me perguntou se eu queria ser mulher, se essa vontade de ficar com homens era porque eu queria ser mulher. Ela fez um discurso que tinha vergonha de mim e que não era para eu falar isso para outras pessoas. Nesse momento, eu fiquei totalmente em choque. Eu não conseguia nem responder ela, não conseguia falar nada. Graças a Deus, eu tenho meu pai, que disse que nunca sentiria vergonha de mim. Se eu matasse, se eu mentisse, se eu roubasse alguém, aí sim ele sentiria vergonha. Mas por qualquer outra coisa que tenha relação com a minha orientação, com o meu gênero, isso ele nunca teria motivo para ter vergonha de mim, diferente do que minha mãe havia falado. Ela ficou envergonhada dele ter falado isso na minha frente. Só que aí foi melhorando a situação e a cada mês, a cada ano. Hoje minha mãe não fica com desrespeito e questões relacionadas a isso. Eu ainda tenho que trabalhar muito nisso. Eu perdoei ela, mas não sei o quanto isso me traumatizou psicologicamente. Mas acho que ninguém deveria passar por esse tipo de coisa. Eu não culpo minha mãe, porque acho que ela deve ter ficado com muito medo quando eu saio, de me baterem, enfim. Hoje está tudo bem. Somos uma família muito unida e eles me apoiam a cada passo que eu dou. Só que apenas em cada situação dessa no mundo, a gente não para refletir o quanto isso psicologicamente machuca a pessoa. Refletir em relação a isso é refletir um pouco em nome do outro. No sentido de que ela não tá fazendo mal a ninguém. Ela tá pensando nela.